Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. E aí, gente, tudo bem? Olha, vocês sabem que nós estamos na década do oceano e sabem a preocupação com o meio ambiente que tem a ver com a gente. A gente só tem um planeta. Se esse aqui for pro ralo, a gente não tem para onde ir. Então, acompanhando a nossa sequência, a nossa série de episódios abordando a questão do meio ambiente, a questão da saúde para o ser humano também, a conservação de ecossistemas, hoje a gente traz um programa especialíssimo com uma pessoa especialíssima, que eu já agradeço de antemão de estar aqui, que é a Tatiana Neves. Nós vamos falar sobre os albatrozes. Não é isso, Tatiana? Obrigada, Tatiana. Que prazer imenso, né? Poder falar dos albatrozes num espaço importante como esse. A gente agradece muito essa oportunidade, até porque os albatrozes não falam por si só. Nós temos que vir aqui falar e espaços assim são fundamentais para a gente poder divulgar, fazer as pessoas conhecerem, né, as particularidades que são tão especiais dos albatrozes. É isso. Vamos aí. lá. Obrigada. Eu estou aqui com meu amigo Luciano Misael, que vocês já conhecem. Já está ficando figurinha fácil, né, Misael? Que também é bióloga. A Tatiana é bióloga. Eu acabei falando, mas não falando. A Tatiana é bióloga e ela é fundadora e hoje coordenadora geral do projeto Albatroz, que vocês com certeza já ouviram falar e conhecem, né? E o Misael é biólogo também, mestrando na área de educação, professor de ciências e trabalha com educação ambiental. E tem uma página no Instagram, né? Um perfil no Instagram chamado Usando a Cachola. É isso? Já olha lá para ver que vocês vão gostar. Já segue todo Obrigada, mundo. Viu, Misael? Eu que agradeço de novo o convite, a oportunidade de estar aqui, ainda mais com a Tati, para a gente falar um pouco sobre projetos aqui de Santos, projetos da Baixada, projetos que têm um impacto não só local, né, mas um impacto mundial. Até porque o albatroz ele não é aqui de Santos, né? Ele está aqui, ó, viajando pelo mundo. Não é santista, ele pertence ao mundo, né? E é muito legal a oportunidade de a gente estar aqui nesse bate-papo. Agradeço, viu, aos dois. Mas, Tati, para iniciar, eu tenho certeza que todo mundo quer ver pelo início, né? Como é que começou esse seu contato com o albatroz? E aí, conta a história, que é interessantíssima. Essa história, ela é muito linda, até uma história emocionante para mim mesmo. Toda vez que eu conto há anos, né? Mas, assim, toda vez que eu conto, eu fico bem emocionada, porque foi uma coisa que aconteceu, né? Eu era estudante de biologia ainda, estudava biologia na Universidade Católica de Santos, mas eu era aquela criatura curiosa, sabe? Eu não era exatamente uma estagiária do Instituto de Pesca ali na Ponta da Praia, mas eu era mais frequente do que muito estagiário, de verdade. Então, eu estava lá sempre nos laboratórios, né? Sabendo o que estava acontecendo, especialmente no laboratório de taxidermia, que é onde se prepara as peças para ir para a exposição do museu. E aí, por lá, todo mundo sabia já do meu interesse com as aves marinhas, né? Eu já mergulhava, eu visitava os alcatrazes, a Laje de Santos, então eu era toda interessada nas aves marinhas, que tem histórias lindas para contar para gente. E numa né, no vai e vem aí desse trabalho, chegou aqui no Porto de Santos uma das embarcações de pesca de espinhel, onde estava a bordo um pesquisador da FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande, lá no extremo sul do Brasil. E ele foi a bordo para estudar os atuns, os espadates, né, os peixes que eram capturados. Só que ele trouxe alguns exemplares de albatrozes e petréis, que também são outras aves que têm hábitos semelhantes, navegam e voam pelo oceano aberto, né, de alto mar, e que tinham sido capturados pelos anzóis da pesca de espinhel, aportando aqui, então, no terminal pesqueiro de Santos. Quando aquelas aves chegaram lá no Instituto, ninguém conhecia, ninguém sabia direito o que era. Chama a Tatiana para identificar. Eram muitas aves? Eu já estava conhecida. Eram muitas aves? Não, eram acho que umas 6 aves, acho que 4 albatrozes e 2 petréis e tal, enfim. E para mim a tarefa era... Era a menina das aves da época. A menina das aves, né? E assim, a tarefa não era tão simples, né? Então eu peguei lá o livro que eu tinha, era um livro do Augusto Ruth desse tamanho, que
não era nada apropriado para identificar as aves, mas ele me ajudou e a gente conseguiu identificar alguns albatrozes de sobrancelha negra, outros albatrozes de nariz amarelo, duas das espécies mais comuns aqui, e alguns petréis. E ali eu tive contato, então, com uma dura realidade, que era o fato de que os albatrozes, ao perseguir as embarcações de pesca, principalmente a pesca de espinhel, né, alguns chamam de long line, porque é de fato uma linha longa, né, chega a ter 80 quilômetros de comprimento, tem 1.200 linhas secundárias, cada uma com um anzol muito grande na ponta, assim, fazendo um J mesmo, como o meu dedo indicador e o polegar. Então, usando iscas como atum, a sardinha, a cavalinha, o lula, para pegar atuns, espadares e peixes de alto valor comercial. Acontece que, quando o pescador coloca a isca e joga na água, isso boia um pouquinho antes de ir lá para os 80 metros de profundidade, onde esse anzol vai pescar. E, nesse momento, as aves que perseguem são fisgadas vivas e são arrastadas para o fundo do mar e acabam morrendo afogadas. Então, a pesca é uma captura não intencional, de forma alguma produtiva. Para o pescador isso é terrível também, porque ele não quer pescar albatroz, ele quer a isca dele livre para pegar. É prejuízo para ele. É prejuízo para todo mundo, não é? Prejuízo para o meio ambiente, prejuízo para as aves, prejuízo para o pescador, para a sociedade que acaba perdendo aí a sua biodiversidade. Então, o fato é que aquilo me tocou profundamente, né? Eu ainda jovem, né? Meu coração juvenil de bióloga, né? Estudante de biologia ainda, passei uma noite sem dormir quando eu percebi isso. Né? Eu falei, uau, eu tenho que fazer alguma coisa, claro. Né? E assim, é importante mesmo, né? que os jovens estejam abertos, com olhos, ouvidos e a percepção aberta, para entender o nosso papel sobre as espécies também, né? Bom, naquela oportunidade, né, eu, inspirada por projetos que já existiam, como o projeto Tamar, o projeto Baleia Jubarte e outros tantos, né, que existiam já na época, eu falei, uau, isso é um projeto, eu preciso resolver esse problema. Para isso eu tenho que criar uma estrutura, estudar a questão, levantar os dados e buscar soluções. Pessoa longe, né? Mas assim, foi exatamente isso, tipo, abriu uma janelinha na minha mente, eu falei, uau, eu preciso criar um projeto, e eu já sei que esse projeto é um projeto de uma vida inteira. Assim nasceu o Projeto Albatroz, na ponta da praia, em Santos. Há 34 anos, há 35, porque foi em 1900, foi em 1990. E 90, eu às vezes falo 91, mas não, foi 90 mesmo. Foi no início de 1990. Imagina assim, por exemplo, uma ave que não é originária daqui, não é comum, não é habituê daqui das nossas praias, dos nossos céus, né? Foi tranquilo, foi fácil você encontrar pessoas interessadas em abraçar essa causa junto? Como é que foi isso? Claro que não. Claro que não. Projetos ambientais nunca são Não. Ainda mais quando você não nem... Ainda mais de uma ave vive, que as pessoas não veem próximo à costa, né? Não, até porque teve já dificuldade de identificar que bicho é esse que a gente não vê. E eu vou até fazer uma outra pergunta, porque eu sei que são aves gigantescas, né? Eu mesmo nunca tive a oportunidade de ver uma ao vivo, a não ser em taxidermia, em museus, assim. Mas acredito que deva ter sido um choque grande, assim, de ver aquele animal gigantesco, né? E você se deparar com aquele... Mas que ave é essa? Que monstro é esse aqui? Porque são animais muito grandes, né? É um desafio. Acho que, assim, trabalhar com conservação já é um desafio. Com conservação marinha é mais difícil ainda, porque o mar é aquela coisa, né? Como é que a gente vê o mar? Praia, né? Praia e aquela superfície plana. Mas é um universo 3D que tem ali embaixo. Tem milhões de coisas acontecendo ali embaixo. Ali embaixo, que eu digo, dentro da água, nas profundezas, ou mesmo no raso, ou na costeira. Enfim, e isso a gente não vê.
Os olhos não veem. É mais fácil você ver uma floresta ser derrubada do que você enxergar um impacto na área marinha. Então, isso é bem mais desafiador, eu acho, de uma maneira geral. Sim. E você tem trazido isso aqui no programa e é super importante que as pessoas entendam. Por exemplo, o programa com Caio falando, né, do impacto do plástico, da poluição, né, como é que isso entra na cadeia alimentar, enfim, as pessoas não enxergam isso. Então, é extremamente importante divulgar, fazer as pessoas entenderem, né? E claro, e trabalhar com uma espécie que as pessoas, como você falou, não veem, né? Não é um bicho que está na praia, não é um peixe que você tem contato, né? É um animal que está lá em alto mar, na área pelágica, como a gente chama, né? Uma ave pelágica, esse é o termo técnico, né? Dessas aves que vivem em alto mar. Então, a gente tem que fazer um esforço bem grande de comunicação, né? Por isso que o Projeto Albatros tem uma equipe de comunicação importante e de educação ambiental, né? Aí a gente começa a conversar bastante perto. É fundamental para que as pessoas consigam entender. O albatroz é uma ave icônica. Ela chega a viver 80 anos de idade, né? Ela coloca um ovo a cada vez que vai se reproduzir. Ela começa a se reproduzir com 10, 11 anos de idade, dependendo da espécie. Espécies menores com 7, por aí. E já é um tempo, né, de vida, já é um tempo. Entende? E assim, migra o planeta inteiro. Ela sobrevoa áreas onde existem várias ameaças. A pesca é uma delas. Sim. E não é a pesca brasileira. Vocês falaram certinho. Não é uma ave de Santos, ela é uma ave do mundo. Ela não é uma ave nem do Brasil. Sim. Ela é do mundo. Existem espécies que só se reproduzem na Nova Zelândia, na Austrália, que migram em volta do continente antártico na hora que vai descansar da tarefa reprodutiva e vem se alimentar na costa brasileira. E, eventualmente, pode ser capturada aqui. Então, uma responsabilidade global e de todos nós, para a gente repensar o nosso consumo, principalmente de materiais plásticos descartáveis, porque essas aves ingerem a tampinha da garrafa PET, por exemplo, e regurgita para o filhotinho que está lá no ninho para alimentar ele. Então, assim, sabe, eu acho que é uma ave global. É global. Não, é que eu imagino assim, você era estudante de biologia, então tem aí a questão da idade, né, da maturidade, não estava empoderada em nada, não era professora de nada, não era cientista, era uma estudante que foi até chamada para, né, ó, o que é isso aqui e tal. E você imaginar, é um projeto que tem que ser feito, quer dizer, você iniciar do zero nessas condições, que é nenhuma, né? Nenhuma, abraçar. Você moveu montanhas para hoje, 35 anos depois, ser esse exemplo que é para todo mundo, porque com quem eu converso, as pessoas conhecem, já ouviram falar Projeto Albatroz. Não é algo de o que é? Tem alguém que cuida dos albatrozes, não quer preservar? Não. Então, esse é um trabalho gigantesco que você iniciou, lógico que, né, outras pessoas hoje em dia. Sim. Mas eu fico imaginando a dificuldade para colocar isso em movimento. Isso volta num ponto importante que é o entusiasmo juvenil. Ou mais ainda, acho que eu vou usar outra palavra, a inconformidade juvenil. Você olhar uma situação e falar, isso não pode ser verdade, isso não pode acontecer. Uma ave magnífica que vive 80 anos, tem 3,5 metros de asas abertas, gigantesco, que plana, soberana pelos oceanos, ser capturada, arrastada para o fundo e morrer dessa forma, de uma maneira inútil, desnecessária, que atrapalha a pesca, inclusive. Uau! Né? Então, assim, o coração do jovem, ele tem isso, o espírito do jovem, ele tem essa coisa meio guerreira, meio militante até, de certa forma. Militar pela natureza, pelo meio ambiente, pela vida, né? Não só nossa, mas eu acho do planeta, né? Revolucionário, né? Eu acho fantástico isso. E muitas pessoas ao longo do caminho, né? Sim, claro. Muitas, né? Não foi fácil convencer a grande maioria, mas muitas pessoas nos ajudaram, né? O professor Fábio Giordano, por exemplo. Né? Não posso deixar de citá-lo. Né? Certa vez, quando a gente começou, como eu falei, bom, agora eu tenho que monitorar todos os barcos de pesca que aportam no terminal de pesca de Santos. Bom, para começar, outra coisa importante, não entrava mulher.
Era um ambiente masculino, né? Então, assim, os homens aportavam ali, eu tive que... E eu estudante, como você falou, sem nenhuma credencial, a não ser... Uma patente. nenhuma não é patente. mestrando. Não era pesquisadora, não era nada, mas eu botei lá o meu jaleco, abotoadinho, ia na portaria ali e tentava convencer o cara, não, eu só quero falar com o pescador, 1 dia, 2 dias, 3 dias, passei. Opa, entrei. Aí tem a cancela para poder chegar lá. Mesma coisa, eu fui fazendo convencimento até conseguir chegar lá no terminal, vendo os peixes, então, serem içados dos barcos, colocados ali no terminal, para depois irem para leilão e serem exportados, né? Uma pesca, são peixes de grande porte, sabe? É incrível difícil. A gente deu muitos cursos de observadores, levamos os estudantes lá para ver isso, porque enche os olhos de qualquer um. E aí, nessa época, eu falei, uau, eu preciso fazer esse monitoramento a miúde, né? E aí, então, fui buscar a ajuda do professor Fábio Giordano. Ele falou assim, olha, faz o seguinte, você me dá aqui um formulário, dizendo o que a pessoa precisa para poder ser voluntário para esse trabalho, e você volta aqui na terça-feira, às 19 horas, em horário de aula aqui, que eu vou ver quem é que está interessado. Na sala tal, era uma sala que ficava no saguão da Universidade de Santa Cecília ali, né? Não era lá nos corredores, era bem ali nos prédios antigos. O prédio antigo, tinha uma cantina ali, enfim, agora eu nem sei como tá, faz tempo que eu não vou lá. Gigante. Aí, eu sei que eu cheguei lá, tinha um tumulto na porta. Eu falei, uau, não é aqui, né? Não é errado. Aí daqui a pouco aparece o Fábio para me salvar. O professor Fábio falou assim, esses são os seus candidatos a voluntário. Uau, eu não acreditei. Aí eu entrei, expliquei o projeto e tal. Eu falei, ó, quem tiver interessado, então preenche o formulário. Aí eu fiz turmas mesmo, de ir se revezando para fazer um monitoramento do porto. Então, assim, com isso a gente consegue, ao mesmo tempo, otimizar o trabalho, mas, sobretudo, compartilhar a oportunidade de poder fazer esse trabalho. E essas pessoas, estudantes de biologia, cresceram com isso no coração. Falaram, pô, peraí, eu participei no início do Projeto Albatroz. Que legal, eu sei né? como é que colocar a pedra inicial lá. Isso é muito maneiro, né? E aí você verificou que não foi uma coisa ocasional, né? Uma pontual. E uma vez o barco chegou. Deve ter sido todos os barcos, praticamente, chegavam com albatrozes abatidos, né? Assim, conseguiu ver a frequência, né, dessa Sim, das a gente mortes. fez um levantamento da mortalidade dessas aves, né? Os pescadores traziam as informações, nem sempre as aves, porque eles tinham receio, porque são aves ameaçadas de extinção, elas estão na lista de espécies ameaçadas. Apesar delas se reproduzirem em outros lugares do mundo e ocorrerem no Brasil só para se alimentar em determinada época do ciclo reprodutivo delas, elas estão na lista de espécies brasileiras, são espécies brasileiras. Então, na verdade, elas são brasileiras, sim. Eu não sabia. Elas estão na lista das espécies brasileiras, né? A lista ornitológica do Brasil. E, enfim, eles tinham receio, né, de serem punidos, de serem multados, e aos poucos a gente vai explicando, olha, não é nada disso, a gente não está aqui para isso. Então, a gente foi estabelecendo uma relação de confiança com os pescadores, né, deles entenderem que a gente estava querendo solucionar um problema, que, na verdade, era um problema dos dois lados. Solucionar o problema era uma situação ganha-ganha. Ganham os albatrozes e toda a sociedade que vê a sua biodiversidade preservada para as próximas gerações, e ganham os pescadores, que fazem uma pesca mais produtiva, sem ter suas iscas roubadas ou capturar um bicho que não tem o menor interesse comercial, né? Agora, só quando você fala da mitigar, né, essa pesca que, na verdade, eles não querem, era ocasional isso, incidental, né? Para resolver, demorou para ser aceito? Ou foi assim, as propostas para resolver esse problema, ou minimizar o problema? Teve resistência ou foi logo aceito? Demorou? O primeiro foi desenvolver as medidas, né? Só isso já foi. Né? Eu acho que inicialmente precisava ter alguns dados concretos, né, para mostrar assim, ó, é um problema, tá vendo? Acontece, e daí, a partir desse problema, a gente
pense em possíveis soluções e talvez realmente o início, né, do grande projeto e tudo mais. Mais ou menos por aí, né? Com certeza, foi isso mesmo. Os pescadores, eles no início foram nossos grandes parceiros no desenvolvimento de pesquisa a bordo dos barcos. Primeiro, para levantar se o problema era real no Brasil ou não, porque a gente já sabia que isso existia em outros países. No Brasil, a gente já sabia que havia mortalidade, mas qual é a magnitude dessa mortalidade? Sim. Então, esse foi o primeiro projeto, o primeiro trabalho que nós fizemos e levei o resultado disso na primeira Conferência Internacional de Albatrozes e Petréis na Austrália. Olha, eu fui convidada, legal. Só tinha fera, aqueles pesquisadores do, sei lá, programa britânico, antártico, australiano, só tinha aquele referência bibliográfica andando ali. Você via nos livros, você estava ali no meio. Falei, nossa, ele é o Prince, caramba, ele é o John Croxall, uau, aquela coisa. Já existiam pessoas preocupadas com isso. Internacionalmente. Sim, principalmente os britânicos, né? Que trabalham nas ilhas, na Geórgia do Sul, por exemplo, na região subantártica, né? Desde a década de 60. Eles têm a demografia dessas aves, então eles têm a curva de crescimento ou declínio das populações. E as populações em declínio rápido, preocupante. Imagina, aves que vivem 80 anos, começam a se reproduzir com 11 anos, coloca um ovo a cada 2 anos, porque ele leva um ano inteiro para incubar e ter o filhote. Eu vi quase 280 dias, né, de cuidado parental, inclusive. Exato, né? O cuidado parental é longuíssimo. Dependendo da espécie, inviabiliza a ave se reproduzir todos os anos. Ela tem que ter um intervalo reprodutivo, porque é um desgaste. Crescer de novo, comer, se alimentar, dá bem. Né? Juntar gordurinha, né? Para depois gastar de novo. É exatamente isso, exatamente. Então, assim, enfim, esse trabalho, ele visou, na verdade, entender a importância do Brasil nesse contexto. E quando a gente fez o primeiro levantamento que a gente foi levar nessa conferência, foi impactante, porque o Brasil foi tomado como um hotspot para a questão. Ou seja, o sul do Brasil é, até hoje, uma das áreas mais importantes em termos de captura acidental de albatrozes e petréis no Atlântico Sul e no mundo. Então, aí ganhamos atenção internacional nesse sentido, né? Porque já se sabia, porque esse pessoal do British Antarctic Survey, né? Que é o programa antártico britânico, ele anilha as aves, né? Ele anilha as aves. E a recuperação dessas anilhas estava muito concentrada no Uruguai e no sul do Brasil. Ou seja, já se sabia que essas aves estavam sendo capturadas ali. Né? Então, quando a gente chegou, a gente foi abordado, tipo, olha, o seu trabalho é importante. Eu recebi uma carta, né, quando eu estava ainda fazendo o trabalho para preparar, estudante mesmo, menina, né? Chegou um albatroz enorme, anilhado, eu peguei a anilha, um número, lá no Museu do Mar, junto com o Luiz Alonso, né? Aí ele me deu um número, eu fiz toda a biometria e mandei uma carta lá para o Museu Britânico, dizendo, olha, chegou esse albatroz aqui. Aí eles devolveram a informação. O albatroz está taxidermizado, exposto lá no Museu do Mar, com a historinha dele. Era uma fêmea de tantos anos, foi anilhada em tal data, tem a historinha dele lá. E aí o Museu Britânico entrou em contato com o Dr. John Croxall, que era a sumidade máxima da questão dos albatrozes no mundo. Ele me mandou uma carta pessoalmente, falando assim, olha, Tatiana, o trabalho que você está fazendo no Brasil é de suma importância. A gente já sabe que o Brasil é uma área importante para essa questão, então, por favor, faça. Bom, se eu tinha alguma dúvida, eu já não tinha, mas se eu tivesse, aí acabava a dúvida definitivamente, né? Então, eu fui assim, tipo, sei lá, parece que foi uma missão divina, a coisa caiu na minha mão mesmo, né? Para eu poder tocar. E aí a gente foi apresentar esse trabalho. Uma vez identificado que aqui era uma área importante, então, muito bem, vamos arregaçar as mangas e resolver o problema. Como? Aí é que está. Né? Desenvolver tecnologias que sejam simples, que façam sentido para a pesca, que sejam seguras, baratas, aplicáveis no dia a dia da pesca, era fundamental para a gente poder
sugerir para os pescadores que utilizassem essas medidas. Aí eu fui buscar a ajuda dos industriais da pesca. Dr. Roberto Imai, da Imai Pesca, foi o primeiro a agregar, né? A gente foi convidado para um fórum internacional na Nova Zelândia, então eles pediram para eu indicar 3 pessoas do Brasil. Eu falei, 3 industriais da pesca, agora é a hora de levar os industriais da pesca. Era um fórum para pescadores, para a captura acidental de albatrozes. Então veio pescadores de todo o mundo, em locais onde a questão já era conhecida, já tinha medidas até sendo desenvolvidas, e locais que não. E o Dr. Roberto Imai, que é uma pessoa ilustre, brilhante, né, no que faz, falou assim, olha, tudo bem, eu vou, mas eu vou se a gente estiver testando alguma medida mitigadora dos meus barcos, porque eu quero chegar lá mostrando que eu estou cuidando da questão, não quero chegar lá para tomar lição de moral. Sim. Falei, perfeitamente. É isso que precisa. Vamos lá. E assim foi. Aí o Dr. Wagner Simões, da Itafish, se somou a nós, e o Zeca Kowalski, da Kowalski de Itajaí. Então foram os 3 industriais que foram comigo nessa conferência e nós mostramos o que a gente vinha desenvolvendo. Tentamos tingir as lulas de azul, para camuflar ali na superfície. Não deu certo. Foi uma medida que foi não recomendada, vamos dizer, pelos pesquisadores de forma geral, porque ela pode funcionar ali para lula, talvez, mas muitas vezes, mas não funciona para cavalinha, sardinha. Então, é uma medida que talvez não mereça tanta atenção. Vamos buscar outras melhores. Bom, no final das contas, nós temos as 3 medidas que hoje são legislação brasileira, né? Que é o Toryline, as fitas que espantam, né? É como se fosse um poste atrás da embarcação que arrasta um cabo de 130 metros com fitas coloridas e afugentam as aves da parte de trás do barco. Elas vão voar um pouco mais distante. E aí dá tempo do anzol afundar, porque a gente tem um sistema de peso, que é a segunda medida. E se isso tudo for largado à noite, é a terceira medida. Então, as 3 medidas juntas é a legislação nacional e a recomendação internacional também. Nossa. É aí que a gente vê como, por exemplo, a pesquisa, né? Como o estudo e a universidade e parceria com a sociedade, né? Ela é importante para isso, para chegar no objetivo final. Porque quando a gente pensa assim a nível universidade, a nível biólogo, a gente não tem, né? Por mais que a gente possa imaginar, a gente não tem a parte mecânica da coisa de produzir, de criar ferramentas, né? Às vezes para que seja efetivo para todos, né? Não só para o meio ambiente, mas até mesmo que não traga prejuízo para a pesca financeira, né? Para o comércio em si. E, tipo, é uma sacada muito legal, né? Que tem. Se a gente pensar, é como se fosse o espantalho do oceano, né? Espantalho marinho, e se for ver, não é nada muito complexo e custoso, né? Se a gente for pensar em custos, né, de produção e ter que fazer uma série de coisas para garantir, por exemplo, sobrevivência de vida marinha, né? Então, são coisas simples, com observações, com técnicas, com propostas, com pesquisa. Tem mais uma coisa importante na sua fala, bem colocado, que é a ajuda dos pescadores. Nós não fizemos isso sozinhos. Não. Nós fizemos isso com os pescadores. Inclusive, merece a menção para o senhor José Ventura. O mestre, na época, ele era mestre do Macedinho. O apelido do barco era Macedinho, porque era bem pequenininho. Mas era o Macedo I da Kowalski. Quando a gente voltou dessa conferência lá na Nova Zelândia, o Zeca Kowalski, o dono da empresa Kowalski, uma super empresa lá de Itajaí, ele trouxe materiais de divulgação, né? E aí era fim de ano e tal, então ele juntou os pescadores todos lá no refeitório e fez eles assistirem um vídeo. Tudo bem, o vídeo estava em inglês, não tem problema não, as imagens são suficientes, porque pescador é um bicho safo. Ele olha o negócio, ele rapidinho já entendeu, já resolve, né? O seu Zé Ventura, ele pegou materiais que estavam lá encostados no galpão da empresa, que eram uns cabos antigos de espinhel, umas fitas coloridas, dessas que enfeitam buquê, sabe? Que faz aquelas flores do buquê de rosas, né, e tal. Sei lá, porque cargas d'água, tinha um monte de rolo daquilo lá na empresa. E ele inventou um Toryline, que é esse espantalho, né, de 130 metros, com fitas coloridas. Ele inventou o Toryline brasileiro, de fitas curtas. Porque o Toryline
estrangeiro que foi desenvolvido na região antártica, lá na área do Tratado Antártico mesmo, tem uma convenção, que é a CAMELA, né? A Convenção para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos. E lá já tinha esses storylines, que são, assim, fitas longas, sabe? Porque se você coloca um poste aqui e a linha, você faz meio um triângulo, né? Sim. Então, as fitas, elas vão diminuindo de tamanho para encostar. O seu Zé, ele inventou uma coisa que simplesmente balançava por aqui. O storyline do seu Zé foi aprimorado depois por vários outros mestres. O Rogerinho foi a bordo com a gente muitas vezes. A gente foi aprimorando isso até chegar num desenho ótimo. Quando a gente chegou num desenho que a gente sacou que ia ser bom, a gente apresentou internacionalmente no Acordo para a Conservação dos Albatrozes Petrescos, que tem um grupo de trabalho que só trata disso. E aí teve alguma resistência, os gringos não gostaram, porque, né? Não era feito por eles. Não era feito por eles, exatamente! Pegou o X da questão. Não era feito por eles, né? Aquela coisa toda. A gente brigou 1 ano, 2, o troço foi aprovado como uma... o troço, né? Desculpa. O modelo do storyline do seu Zé foi aprovado como uma medida recomendável do acordo internacional. Ela virou lei nacional. E depois de ser recomendado pelo acordo, ela virou uma recomendação de todas as organizações regionais de ordenamento pesqueiro que tem pesca de atuns. Isso significa todas as pescas de atuns do mundo. Então, a gente tem, por exemplo, a CAMELA, né, que tem esse nome, é uma sigla em inglês, que é a Comissão para a Conservação do Atum do Atlântico. Ela regulamenta toda a pesca de atum no Atlântico. A recomendação dela tem o storyline do seu Zé. Pesquisa brasileira, produção brasileira. Feito por um pescador brasileiro. Entende? Isso é uma coisa... É uma tecnologia social. Vem deles, vem de baixo para cima e não de cima para baixo, coisa que muitas vezes não funciona. Então, a gente tem um orgulho tremendo. Inclusive, na última reunião do acordo, do Acordo dos Albatrozes que teve no Brasil, em Floripa, a gente chamou o seu Zé Ventura e nós premiamos ele na frente de todos os pesquisadores que desenvolvem medidas para proteger as aves do mundo. Foi muito emocionante. Legal. Ele está vivo? Tá vivo. Daqui, de Santos? Não, ele é de Itajaí, Santa Catarina. Itajaí, né? Porque ele é... Mas muitos pescadores daqui participaram. Do desenvolvimento disso. Inclusive, o Jorge Cabeção, né? Apelido de Jorge Machado, mas não dá nem para falar Jorge Machado, só de Cabeção. Nós perdemos o Jorge muito recentemente. Foi um dos mestres de pesca mais importantes para a conservação de albatrozes no Brasil. Nossa, que legal. Agora, você falou que a pesca era uma das ameaças, né? Porque tem outras ameaças, Sim, não é isso? Tem. Eu estava vendo, tem 22 espécies, né, de albatroz, e 15 delas, não sei se está desatualizado ou não, mas assim, 15 delas estão na lista de extinção. Sim. Né? Agora, diversos são os motivos, né, Sim. Que tipo de outras ameaças Sim. elas... Bom, primeiro, né, essas espécies, né, que estão ameaçadas, algumas são vulneráveis, que é uma ameaça um pouco menos... né, algumas são quase ameaçadas, outras são vulneráveis, existem categorias, né? Tem aquela ameaçada de extinção e tem aquelas criticamente ameaçadas de extinção. Então, aqui no Brasil, nós temos espécies criticamente ameaçadas de extinção. Uma delas é o albatroz de Tristão, que se reproduz na ilha de Tristão da Cunha e frequenta a área de pesca brasileira, uma preocupação premente, né? Agora, existem outras ameaças, sim. Sem dúvida nenhuma, a pesca, a captura incidental, a gente gosta de usar essa palavra, não acidental, mas sim, incidental, ela é, com certeza, a pior ameaça. Mas a gente tem, por exemplo, a introdução de espécies exóticas nas áreas de reprodução. O que é isso? Por exemplo, a Ilha Tristão da Cunha. A Ilha de Tristão da Cunha é uma ilha vulcânica desse tamanhozinho, no meio do Atlântico, entre o Rio Grande do Sul e a África do Sul, sobre a dorsal atlântica, perdidinha lá no centro do Atlântico. Prato cheio para albatroz, né? Porque eles gostam de lugar isolado. Só que de vez em quando para um barco ali, não sei o quê, e acaba introduzindo, sem querer, ratos
de diversas espécies ou outros mamíferos. Isso acontece em muitos locais no mundo. Esses ratos acabam que se adaptam a predar ninhos de albatroz. Então, para quem tiver coração fraco, não assistam, mas no YouTube, se você pesquisar, você consegue ver imagem filmada à noite do filhote de albatroz de Tristão, que é um bicho enorme, não tem nada de pequenininho, mas ele não consegue nem se defender. Ele não tem nem genética, nem conhecimento genético para se defender daquilo. Ele fica parado e os ratos lá praticamente comem o animal vivo. É terrível. Eu fiquei imaginando como, porque assim, como eles habitam ou se reproduzem em locais muito distantes, em ilhas, né, isoladas. Como assim vão ter outras espécies, né, que fora daquele habitat? Mas então são barcos que param acabam ali. que introduzem, né? Ilhas oceânicas são ambientes extremamente frágeis, muito sensíveis. A qualquer introdução de espécies exóticas nessas ilhas causa dano. Completamente. Certeza. Altera Ou se alimentam da vegetação e mudam completamente a característica física da área. Ou mesmo causam predação. Tem vários exemplos disso ao longo do mundo. Eu li que teve já alguns foram ilhas, inclusive, foram inundadas, né, pelo aumento do mar, o aquecimento global. Sem dúvida. Né? As mudanças climáticas são ameaças, sim. Inclusive, não só por causar, alagamentos ou soterramentos, etc., mas também porque elas mudam as correntes e mudam a disponibilidade de alimento dessas aves. E as aves não alimentadas, elas não reproduzem. Né? A gente estava falando no início. Por que um albatroz reproduz durante um ano inteiro e no ano seguinte ele não reproduz? Porque ele tem que acumular gordurinha. Porque a reprodução ela é uma atividade extremamente energética. Imagina, você voa quilômetros, se alimenta, né? O albatroz come, enquanto, por exemplo, o macho está lá, a fêmea está fazendo isso. Aí quando chega aqui, ela regurgita uma massa, né? Uma comida semi-digerida, altamente proteica, ela regurgita para o filhotinho comer. Enquanto isso, o macho está lá. Então, enfim, é desgastante para a ave. A ave começa gordinha, ela acaba magrinha. É um outro problema, por exemplo, quando se tem um acidente, um incidente, né? Porque eles são aves monogâmicas, né? Tem isso. Então, quando você pega e acaba o macho ou a fêmea no meio do caminho morrendo por N motivos, aquilo prejudica tudo, né? Porque aquela fêmea, o macho que estava esperando a fêmea voltar, o macho voltar, já não vai conseguir, consequentemente, aquele filhote ali vai acabar ficando mais exposto, né? Por exemplo, para o rato, para um animal que está ali na visita. Ou fome, ou frio, né? E fome e frio, né? Então, são vários as linhas que vão acontecendo de desequilíbrio, né? Então, cada etapa ela é extremamente importante e é fundamental, né? no processo de preservação. Então, tudo, né, que a gente vê, se a gente começar a analisar de uma maneira mais ampla, tudo que a gente faz de uma maneira perigosa, inconsequente, gera impactos não só no albatroz, né, mas em toda a biota marinha. Não, e o lixo plástico, que eu vou deixar vocês falarem. Porque imagina, papai e mamãe albatroz revezam no ninho. Vou pegar a história que ele falou, que é exatamente isso que acontece. Se a mamãe albatroz vem aqui e, por exemplo, o albatroz viajeiro, que é esse grande de 3,5 metros, as fêmeas vêm se alimentar na costa brasileira, os machos mais no centro do Atlântico. Então, se ela é capturada aqui, o papai albatroz espera um tanto. Depois ele vai embora. Morreu a fêmea aqui, morreu o filhote lá. Ou então, ela se alimenta de lixo plástico. Volta lá e regurgita lixo plástico para o filhote. O filhote não cresce, ele morre entupido literalmente plástico, morre de fome, de inanição. Ele fica fraco e morre mesmo. Sem mesmo nem ter saído do ninho. Sem sair do ninho. Sem mesmo nem... Exatamente. E uma coisa que o Caio falou, porque a gente fala do plástico, lixo plástico, parece assim, e né, também, assim, garrafa, tampa, aquelas coisas. Mas ele fala também do microplástico, que tá quando você lava a roupa. Exatamente. Respira. Pensei que elas iam ficar,
quando você lava roupa, sai pela água, né? Fibras plásticas. Fibras da nossa roupa. Os quer dizer, nossos são cosméticos, né? Aquelas cosméticos. esferazinhas que faz a tal da como é que é? Esfoliação. Gente, vamos fazer esfoliação com sementes. Impressionante. Né? Tem tantas opções, né? Alternativas, né? Mas naturais e tudo, porque isso vai acumulando no oceano e isso entra na cadeia produtiva. Então, quando você compra o pescado, esse pescado, ele já comeu tantos filhotes né, tantas larvas então ele vai acumulando e a gente come o predador de várias coisas, então a gente tem um efeito de acumulação. Então é perigoso mesmo isso, e como você falou, vai muito além do albatroz, isso afeta todos nós, tá na nossa água, tá no nosso ar, né? Então estava vendo uma reportagem, inclusive essa semana, né, de um dos maiores impactos que está começando a ter. Começa não, né? Já longo, mas que já está entrando em estágio de alerta, que é, por exemplo, o crio. Né? O crio que praticamente é a base, né, ali da alimentação de uma quantidade gigantesca de peixes e mamíferos marinhos. E albatrozes. Albatroz come crio. É isso, eu ia falar. E, consequentemente, para o albatroz. Não só da maneira direta, mas da maneira indireta, né? Porque ele vai se alimentar do peixe que se alimenta do crio. E a partir do momento que você tem um impacto ali na base, você tem um impacto gigantesco uma compensação terrível, né? No setor, né? E tem uma outra ameaça importante, que é um pouco mais recente, que os pesquisadores sempre tiveram bastante atentos e hoje é uma realidade, que são os patógenos. Né? A gente tem hoje uma crise sanitária, né, instalada em muitos lugares do mundo, no Brasil também, que é a gripe aviária. A gente tem um vírus de alta patogenicidade que vem acometendo várias espécies marinhas, de aves marinhas de maneira geral, mas também de mamíferos. E isso já chegou nos linhais dos albatrozes na região antártica. Nossa. Então, isso é um alerta mundial para essas espécies, várias outras. Eu tive a oportunidade de visitar linhais em outros países, na Escócia, por exemplo. A gente tem assim, uma colônia de gannets que foi dizimada praticamente por conta desse vírus. E se isso acontece nessa escala com os albatrozes, aí eu já não sei se a gente vai conseguir segurar algumas espécies, porque que já não estão em situação críticas. Né? E assim, na última reunião, né, eu tive agora na Nova Zelândia, na delegação brasileira, participando da reunião das partes do acordo internacional, e lá foi apresentado um trabalho extremamente preocupante. Né? A grande maioria dos albatrozes estão em declínio acentuado. Apesar de 20 anos de trabalho do acordo, apesar dos trabalhos realizados nos países, como nós fazemos aqui, existem vários outros países que dão essa atenção, essas aves estão em apuros. Nós estamos em apuros, porque se a gente perde a biodiversidade marinha, a gente vai empobrecendo o planeta de uma maneira geral. Então, nós estamos numa crise de conservação, é assim que se trata. Né? Existe a crise climática, existe a crise do plástico e existe a crise de conservação. Nós estamos perdendo espécies numa velocidade muito acentuada. E isso não chega muito no público. Né? É uma coisa alarmante, dá um pouco de pânico, mas é importante entender, até porque muitas das ameaças a essas espécies são coisas que vêm do nosso próprio hábito. Né? Então, a gente precisa entender e, inclusive, entender a nossa responsabilidade sobre isso. Você falando de responsabilidade, até desculpa, né? Você que está viajando aí o mundo afora, né? Levando um projeto, o que você tem visto de políticas públicas, né, externas, que, principalmente aqui no Brasil, a gente poderia estar ainda, de alguma maneira, implantando para fazer com que as pessoas, de alguma maneira, comecem a entender assim, realmente tem que se preocupar. Né? O que dá para fazer, a pessoa que vem, por exemplo, que mora aqui na Baixada, que mora no litoral, ou que não mora, né, no litoral, o que ela poderia estar fazendo, o que os governos poderiam estar fazendo para ajudar nessa questão de conservação, a ampliar mais, né, a distribuição de informações, não sei se talvez ser mais efetiva em fiscalizar algumas
projetos, em fiscalizar algumas ações? O que você tem visto que mais ou menos às vezes dá certo em algum lugar, e que aqui também pode ser que esteja dando certo em determinado local e que ainda precisa ser reestruturado? Olha, eu acho que sem dúvida nenhuma o uso excessivo de plásticos descartáveis. O Brasil está atrás disso. Eu tenho visto em muitos locais do mundo, no supermercado não tem sacola de plástico, gente. Entendeu? E não precisa ir muito longe, não. No Chile já não tem. Né? Então, e a gente aqui, se tira a sacolinha plástica, o público fica o quê? Bravo. Que foi o que uns aconteceu, 10 anos, né? 15 anos? Sabe? Já teve esse movimento em Santos, você se lembra? Nossa. E assim, teve uma revolta popular junto com o lobby das empresas fabricantes de plástico e derrubaram isso. Eu acho que está na hora da gente começar a pensar melhor. Né? Então, assim, cada palito de dente vem embaladinho. Não dá para arrumar uma alternativa. Será que tem essa necessidade? Não pode ter uma alternativa. O envelopezinho não pode ser de papel, por exemplo. Enfim, não sei também, não tenho conhecimento técnico, mas será que a gente não pode começar a pensar alternativamente? Será que não pode sair de casa com a sua sacolinha para trazer a sua compra do supermercado, gente? Pelo amor de Deus. Sabe? Ou então o supermercado ter lá uma sacola que seja ambientalmente menos agressiva, adequada, e você paga a diferença, ou então você leva a sua, sabe? Você tem essas alternativas, enfim, né? E não é só isso, qualquer coisinha que você vai comer, gente. Tem embalagenzinha de plástico feita no formato de qualquer coisa. Qualquer coisa que você vai comprar, ela vem. Sabe? O brigadeiro, ele tem um potinho redondo do brigadeiro. Ele tem com tampinha que não... Sabe? Caramba, meu Deus do céu. Isso está sufocando o planeta. É verdade. Entende? E isso é uma política pública que eu acho que não custa muito tempo para pensar, para sacar que é uma coisa que pode ser feita e que deve ser feita com urgência. Já deveria, né? Já deveria, demorou. Eu acho que é uma coisa que eu acho que você disse... Talvez em outra oportunidade, né? Mas a gente vai abordar agora, que é tão importante quanto tem a política pública e tudo mais, que é importante, mas é a educação ambiental, né? Opa. É a informação. Porque a partir da informação as pessoas vão aderir, vão apoiar. Se as pessoas souberem o quanto danoso está sendo, ou quanto que a conservação está indo por água abaixo, ou quanto elas vão apoiar isso, né? Quer dizer, você cria uma massa de gente que está aí do seu lado. Consciente. Né? E aí, como é que vocês têm trabalhado essa questão? Queria só, antes de você falar que esses dias... Até engraçado, porque em uma das escolas que eu trabalho, lá no liceu, o pessoal do projeto foi lá apresentar para a molecada. Os professores fizeram um projeto muito legal. Foi. Eu tinha dado algumas opções. Falei, fala com o pessoal aqui e tal. Que o pessoal estava querendo levar alguém para palestrar, para falar, né? Lá. E aí foi muito bem, né, recepcionado. O pessoal adorou, assim. Os alunos adoraram. Os professores que trabalharam com isso curtiram demais, assim. E fez uma diferença gigantesca, assim. Olha, tá vendo? A gente encheu o auditório lá, assim. Que legal, Tá obrigado. Legal. E o pessoal, e para as pessoas até saberem que, assim, é possível, né? O projeto Albatross não é algo que está lá. Não, é algo acessível para a população. E até vi depois no site que, além das visitas, né, dentro das escolas, existe, por exemplo, para quem não está próximo, né? Tem a parte online também, não é isso? Que dá tem sim. Ai, mas bom, primeiro, obrigada pela oportunidade. Que bom que a gente pôde presenciar. Não sabia, tá vendo? Que legal também. Muito bom. Então, o Projeto Albatross, ele tem uma coordenação que a gente chama, né, de educação ambiental. Tem lá o seu coordenador, tem uma equipe, né? E nós temos atuações em alguns estados. Aqui em Santos, a gente teve muitos anos trabalhos desenvolvidos nas escolas da Baixada Santista, não só de Santos, em vários municípios aqui da Baixada Santista, São Paulo também, através do programa Albatross na Escola,
que foi que você presenciou. Então, a gente tem materiais, a gente tem cartilha, a gente trabalha com professores, a gente capacita os professores para levar isso para a sala de aula, com várias propostas de atividades ligadas a diferentes disciplinas, todas com bases pedagógicas bastante consolidadas, né? E depois a gente mesmo vai na escola fazer atividade com as crianças, junto com os professores, né? Então, não é que a gente está lá o ano inteiro, mas, de certa forma, os professores são os nossos multiplicadores, claro, para levar esse material e essas questões, esses pontos importantes para as crianças. E agora a gente tem esse eixo também no litoral norte do Rio, na região dos lagos, lá em Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, Araruama, enfim, Macaé. Então, toda aquela região ali tem sido bastante atendida por nós, porque ali nós, através de uma concessão de uma área que a Prefeitura de Cabo Frio nos deu, e com o patrocínio da Petrobras, nós construímos o Centro de Visitação e Educação Ambiental Marinha do Projeto Albatroz. Está inaugurado já desde setembro de 2023, inclusive agora, dia 28, que é esse sábado, nós vamos fazer o Arraiado Albatroz, é uma grande festa aberta ao público, porque a gente quer trazer as comunidades do entorno. A gente quer trazer o turista, a gente quer trazer a sociedade, mas a gente quer, sobretudo, as comunidades. Aquelas que vivem do mar, as que vivem para o mar, né? As que são afetadas pelo mar, as que afetam o mar. Todos nós fazemos isso, mas os pescadores, as comunidades ali do entorno são muito efetivas. Então, a gente quer trazer. Então, a gente fez uma festa bem popular, tem música ao vivo, 2 grupos locais lá, tendas com vários projetos parceiros, com várias brincadeiras, lógico, juninas, né? Porque é uma época que vale a pena a gente comemorar, é a nossa tradição, e a gente está usando disso para poder envolver cada vez mais as comunidades. Então, hoje, além da gente ir na escola e além da gente ter a versão online que surgiu no meio da pandemia, quando a gente não podia ir nas escolas e as escolas, ficou todo mundo meio perdido, né? Como lidar com aquela situação tão incomum. Então, a gente criou a ferramenta do programa Albatroz na Escola Online, que chama Albatroz em Casa, programa Albatroz em Casa, se chama. E é um material bem rico, está disponível, é gratuito, está no site do Projeto Albatroz, quem quiser entra lá, projetoalbatroz.org.br, é acessível e a gente vai ficar muito feliz se for utilizado. E aí a gente tem agora uma ferramenta, a gente tem uma plataforma, um espaço, né? Nós temos pavilhões de exposição nesse local. O visitante entra, primeiro ele se ambienta ali, tem uma sala que explica o que é o projeto, o que é aquele centro incrível. Depois tem uma sala que fala dos manguezais, tem uma trilha, porque ali é um remanescente de mangue, então a criança consegue ver o buraco do guaiamum, o buraco do caranguejo-sá, sabe a diferença? O chama-maré, exatamente. Várias espécies de caranguejos, as espécies de mangue mesmo, que são as árvores, né? Como é que se identifica. Depois disso, a gente tem um pier, assim, com uma casinha só com janelinhas pequenininhas para as crianças chegarem e observarem as aves que estão se alimentando ali na lagoa de Araruama, no caso. Então, elas vêm assim bem de pertinho, sabe? Então, essa proximidade com a natureza, às vezes faz falta na sensibilização, na criação, na formação das pessoas mesmo. Então, ali, não, mangue é um negócio fedido. Não, não é não. Mangue é um negócio rico, é o berçário de toda a vida marinha, é um lugar importante, você está ali do lado e mesmo assim, às vezes, não consegue enxergar. Sim. Depois disso, a gente tem a calçada dos ecossistemas, que tem informações da sucessão de ecossistemas marinho-costeiros. Então, a gente pega o mangue, lagoa, depois a gente vai para a praia, o costão rochoso, as dunas, que são muito importantes ali. Me deu vontade de ir. Ai, por favor, tem que ir. Se fosse ali do lado. Não, eu estou falando para dar água na boca mesmo. Bom, quem estiver nos ouvindo e for para Cabo Frio, ou por ali pela área da região dos lagos, já sabe. E aí vai indo até chegar na área oceânica. Ali tem a ressurgência, que é um fenômeno oceanográfico super importante, por isso que a água é fria, mas ela é rica também, porque é um fenômeno que faz a água do fundo do mar ressurgir na superfície, trazendo todos os nutrientes. E aí você entra no espaço oceano e dá de cara com, spoiler,
uma baleia jubarte montada, uma ossada bem grande, uma réplica de albatrosa se reproduzindo na Geórgia do Sul, né, com uma foto real da Geórgia do Sul, que é a ilha onde eles se reproduzem aqui no sul do Atlântico, informação sobre as tartarugas, sobre os golfinhos rotadores de Fernando de Noronha, os corais, os meros, etc. E ainda tem mais um último pavilhão, que aí sim, a gente fala só dos albatrozes e da relação deles com a pesca. Então, é albatrozes e pesca, bastante homenagem aos pescadores. Essa relação. E o trabalho ali também apresentado do Coletivo Jovem Albatroz. Você conhece o Coletivo Jovem Albatroz? Já ouvi falar que é o Tem, pessoal daqui, né? Jovem Albatroz. Legal. O pessoal daqui, né? Então, a gente tem o Coletivo Jovem Albatroz aqui e temos lá também. Então a gente tem a educação ambiental hoje trabalhando em duas frentes, né? Aqui na Baixada Santista e na região dos Lagos. E agora a gente vai recrutar a próxima turma de jovens. Tá vendo? O pessoal fica E atento como é aí. que é? Online que vai recrutar? A gente, mídia social total, gente. E qual que é o tchucu-tchucu? Então, o tchucu-tchucu é o seguinte. projetoalbatroz.org.br, não tem mistério. Lá você ali entra em vários... no Instagram é esse o perfil, nosso site é esse perfil, nossa newsletter também está aí. Se você se inscrever, você recebe. E todos os convites desses eventos que vão ser frequentes lá no Centro Albatroz, no Projeto Albatroz em Cabo Frio, também os convites para o Coletivo Jovem, que faz 10 anos esse ano. Então, em novembro, vai ter uma grande festa com vários coletivos jovens de outros projetos agregados lá no nosso centro em Cabo Frio. Vai ser incrível. Nossa, que legal. Tem que trazer para cá também, para Baixada, um espaço desse. Pois precisamos de um espaço aqui, a gente já monta. Aí, prefeitos, não é? Precisamos de um espaço para montar. Olha, uma boa, viu? O Rogério já sabe. O Rogério conhece essa história. Conhece. Precisa a gente se organizar para dar uma... É isso aí. Aí você viu? Tá ouvindo, né? Gente, olha... Parabéns, Tati, parabéns pelo trabalho, parabéns para todo mundo, né, envolvido nesse trabalho. Um monte de gente, muitos corações e mentes fazendo isso tudo acontecer. Tá. Nós estamos chegando ao final do programa. Gente, olha, compartilha, dá o like. Eu tenho certeza que você adorou esse programa. Compartilha com mais gente. Se inscreva no canal, certo? Ative o sininho para receber toda vez que a gente tem programa assim super especial, tá? Tati, você tem mais alguma coisa que quer falar que ficou para trás? Olha, eu quero agradecer você mais uma vez. Vocês, dizer que esses espaços de comunicação são muito importantes, não só para o Projeto Albatroz, mas para a conservação. Então, é parte da conservação, os canais de mídia, os espaços onde a gente pode falar com os públicos que talvez não nos sigam, não nos conheçam. Aí a gente faz eles conhecerem através de oportunidades como essa. Então, parabéns pelo seu trabalho, você trabalha pela conservação e muito obrigado por isso. Obrigada, a gente agradece, né? Eu fico feliz de fazer parte disso. E você, Misael, obrigada, viu? Eu agradeço demais, assim, né, tá aqui de novo, esse bate-papo. E gostaria até de falar para a Tati que, assim, eu sei que o projeto hoje, né, há 20 anos, ele tem, né, um financiamento muito importante que ajuda ele a manter em pé. Só que é muito provável que, como toda ONG também, né, para que mantenha a estrutura, para que mantenha tudo funcionando, também precise, às vezes, captar, né, dinheiro, recursos daqueles que têm interesse em ajudar com algo mais, né? Então, é muito provável que tenha o canal de doações também para isso, que é importante até para manter, né, os jovens lá trabalhando, para manter a luz funcionando no local, para manter a água, para manter tudo isso, né? E até mesmo para divulgação científica e ajudar. Acho que isso acaba tendo aí também para ajudar. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Misael. Ele adorou quando eu convidei. Ele falou, lógico, é que eu quero. Gente, então, olha, também já se inscreve lá no canal da Tati, né, do Projeto Albatroz. Quem tiver interesse também em fortalecer esse projeto. E somar, vem junto, vem junto. Somar, porque nós estamos aqui pela vida. É isso? É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima quinta. Até mais. Tchau, tchau.